Olá, amigo, olá, amiga. Satisfação enorme retornarmos com o programa Visão em Ação 5.0, que é sempre construído colaborativa, coletivamente. Esse programa, por exemplo, estávamos na Alberto Braune, via principal aqui de Nova Friburgo, quando encontrei um amigo de longa data que tem uma vasta experiência na área de mobilidade urbana, trânsito, que é o Carneiro, que eu vou apresentar com mais detalhes daqui por diante. E combinamos, então, essa participação tão especial relativa a um tema tão importante, tão crítico em nossa cidade. Nós vivemos tempos de grande imobilidade urbana e receber aqui hoje Carlos Henrique Souza Carneiro, ele que atuou como técnico em engenharia de tráfego pela Fundação DR durante muitos anos, curso de formação de condutores pela FESP, enfim, um profissional de vasta experiência, tenho certeza que trará contribuições muito importantes para a nossa reflexão. Carneiro, se você me permite chamar assim, seja muito bem-vindo ao programa Visão em Ação. Tenho certeza que teremos aqui um espaço muito especial, um bate-papo muito produtivo, pensando em soluções para Nova Friburgo. E gostaria que você pudesse se apresentar com um pouco mais de detalhes nessa primeira parte do nosso programa. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao Visão em Ação. Obrigado, Marcelo. É uma satisfação participar do Visão em Ação e atendendo o seu convite. E estou aqui à disposição para a gente tecer alguns comentários sobre o nosso caótico trânsito da nossa cidade. Caótico, complexo, multifacetado, né? Vivemos numa cidade com uma topografia bastante complexa. Como é que você avalia inicialmente, né? Quais são os principais problemas, os principais gargalos do nosso trânsito aqui em Nova Friburgo? Bom, a minha participação não vai ser para explicitar o que tem que ser feito, mas na minha experiência e nos estudos que eu tenho feito e nas observações que eu tenho feito sobre o trânsito, não nesse governo, que eu não vou falar de governo, governos que já se passaram e não fizeram o que eu achava que deveria ser feito. Primeiro, a nossa topografia é uma topografia muito acidentada. Nós não temos mais artérias para se ampliar. O espaço físico que nós temos é esse aí. Não adianta ficar mudando mão contra mão, inverte aqui, não adianta, isso daí não adianta. O que, no meu ponto de vista, teria que ser feito, na década de 70 já existia para se fazer, abrir rodovias, fazer melhoramentos, novo traçado, já existia a fotogrametria, que era feita por aviões com câmeras especiais, para se poder, e também era em 3 dimensões, se lia em 3 dimensões, para se dali fazer o traçado. Aí, ampliando mais essa situação, vem a engenharia de tráfego, né, que é necessária para se fazer uma rodovia de qualidade e segura. E hoje em Friburgo, pelo menos eu não tenho conhecimento de que algum prefeito, né, tenha feito um estudo nesse sentido para conhecer de forma aérea. Aerofotogramétrico. Isso. Difícil, né? Esse sistema, ele é muito antigo, né? E hoje com o drone ficaria muito mais fácil, né? Não precisa avião. Eram feitos com avião com câmeras especiais. Hoje tem os drones, pode-se fazer a filmagem. Para se estudar, então, as artérias, as vias, as estradas vicinais, pegar o município como um todo, para poder ordenar o trânsito. Isso, que eu saiba, nunca foi feito. Falta o uso inteligente das ferramentas tecnológicas que estão hoje à nossa disposição. Exatamente. E, em outras palavras, sem querer ofender as partes responsáveis, falta gestão. A gestão é tudo, né? Sem dúvida. Você imagina, Nova Friburgo, recentemente, o presidente classificou Nova Friburgo como a Suíça brasileira, né? Isso. Isso nos orgulha. Mas, para a gente ser a Suíça brasileira, nós temos que agir como tal. Não basta só o título. Não basta só o título. Você tem que corresponder ao título, né? Tal pai, tal filho, né? Sim. Então, o trânsito
como sempre foi caótico, a gente vê que cresceu assustadoramente o número de veículos. A facilidade de aquisição de um veículo, de moto, é muito grande. Esse é o próximo ponto que eu gostaria de abordar contigo. Tá, então acho que fica mais para frente. Então, já vamos abordar de uma Então vez, até tá. porque a gente está aqui muito alinhado nas cores, Tá. as camisas de cor verde, né, homenagem às montanhas. Pois é, por coincidência. Parece que a gente combinou. Você diria que esse quantitativo muito alto de veículos, principalmente de carros na cidade, é um dos problemas de Nova Friburgo? É. A quantidade de veículos, porque eu não tenho estatística para falar certo, mas superficialmente a gente vê que em Nova Friburgo pode-se considerar que está em torno de 200 mil habitantes, né? Oficialmente 190, mas com a população flutuante, talvez dê até mais do que isso. Isso. Aí tem uma média de 2 carros por habitante. Estou falando 2 carros, eu não fiz estatística, mas isso daí é um cálculo assim por alto, porque um tem um carro, outro tem 2. Uma família, porque tem 4 pessoas já em estado de maioridade, cada um quer um carro, 4 carros numa família. Você pode ver pelas garagens por aí, você vê 4, 5 carros. Então, isso incha. Saída de levar criança para o colégio. Eu estou falando nessas partes porque você vê o caos que o trânsito fica. Principalmente nos horários de rush, né? Cada pai ou cada mãe com uma criança no carro e às vezes mora no mesmo condomínio, no mesmo prédio. Isso tem que ser organizado. Quer dizer, isso tem que ser pensado, mas tem que ser estudado, tem que se conversar, tem que ter diálogo. Educação de trânsito é tudo. Aliás, a educação é a base de uma sociedade. Evita muitos problemas, né? Educação. Então, Semana do Trânsito só acontece nessa época. Acabou. Você não vê mais falar em trânsito, não vê ninguém trabalhando com trânsito. Nós temos uma Secretaria de Mobilidade Urbana. Salvo melhor juízo, essa secretaria, me parece, me passaram extraoficialmente, são 16 agentes. Muito poucos para demanda. 6 atuando, porque não são os 16. 6 atuando. A estatística, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a cada 1.000 habitantes teria que ter um agente de trânsito no município, seja o município qual for. Você precisaria ter, então, 190 habitantes, 190 agentes. 190, 200 agentes. Não se contrata, não se faz concurso. E o agente de trânsito, ele tem que ir para as ruas, não é para multar. Ele não tem que ir para as ruas para rebocar. Isso é o meu ponto de vista. Primeiro ele tem que educar, para depois cobrar. Isso faz com os educadores das escolas fazem isso. Ensinam, debatem em cima dos alunos, depois cobra. Cobra de que forma? Através de... Mas a orientação acontece previamente, né? Previamente. Você não pode chegar e punir uma pessoa por desconhecimento, porque a pessoa não foi instruída para aquilo. Adquirir uma habilitação hoje é muito fácil. O tempo de aula de autoescola é muito pouco. Eu acho muito pouco. Eu, quando estava ministrando, que eu parei agora recentemente, parei em função de se dar aula teórica online. Isso não existe. Para mim não existe. Aula prática, né? Aula prática online. Não, a prática online ainda não está tendo, mas a teórica está tendo. Só que tem alguns que já usam até simuladores, né? Isso, só que eles estão fazendo assim, eu não sei por que razão, as autoescolas estão fazendo agora a aula teórica presencial e online ao mesmo tempo. E só vídeo no quadro. Isso não existe. Eu acho que um professor, quando ele pega uma turma, ele tem que se virar, ele tem que ter a didática necessária para poder passar para o aluno, no caso do trânsito, os conhecimentos de tudo. Eu, particularmente, eu ministrava minhas aulas teóricas. Quando chegava lá, o aluno chegava na prática, o aluno, isso foi o instrutor prático que falava comigo. Quando o instrutor prático ia falar para o aluno, vamos fazer assim, ele falou, Carneiro já ensinou. Eu praticamente passava para eles como funcionava a prática.
para eles poderem, então, quando chegar na prática, não dá muito trabalho para o instrutor prático, enfim. Hoje não tem, eu não vejo isso, sabe? Lamentavelmente eu não vejo isso. Bom, enfim, então vamos voltar lá. Temos mais 1 minuto nesse primeiro bloco. A primeira coisa que eu acho que um gestor, um chefe do executivo, deveria fazer, principalmente agora que está entrando período de campanha, pensar nisso, né? É fazer um estudo do espaço físico que o Friburgo tem e trabalhar dentro dele. Não tem que ampliar nada, não tem que inverter rua, sabe? Então, eu acho que o primeiro passo é esse aí, fazer um estudo primeiro. O estudo requer um planejamento, né? Planejamento, gestão. Planejamento, você vai na tentativa e erro, a probabilidade de errar é maior. Não adianta ficar mudando, muda aqui, muda ali. Nós não temos as avenidas Conde Bittencourt, Galdino do Vale, ali no eixo rodoviário. Eu nunca vi um agente de trânsito ali. Esse é um outro ponto importante da cidade. Nós temos uma RJ que passa pelo centro da cidade, né? Primeiro que não se sabe se o eixo rodoviário é a prefeitura que tem que fazer a conservação, manutenção, aí não sabe se é a rota ou é o DR, isso daí está um impasse. Estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Cidade para o programa Visão em Ação 5.0, Carneiro, que é um profissional com vasta experiência na área de mobilidade, trânsito, foi profissional do DR durante muitos anos, condutor, na verdade professor de cursos de condução de veículos. Então, uma pessoa que tem aí uma atuação bastante expressiva e que traz contribuições importantes nesse momento da nossa cidade. Nós já retornamos com o segundo bloco do programa Visão em Ação 5.0. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços, Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e a Quingelim. Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia. Profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 3649. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço, com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219 6630 ou 99219 6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional.
LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br 22 999 65 35 24. Estamos retornando com o programa Visão em Ação 5.0, recebendo hoje aqui nos estúdios da TV Cidade Carlos Henrique Souza Carneiro, ele que atuou como técnico em engenharia de tráfego durante muitos anos pelo DR, falando sobre esse tema tão complexo e que traz tantos incômodos à população de Nova Friburgo, que é a mobilidade urbana. Abordamos alguns temas no primeiro bloco, Carneiro, e eu queria ver contigo agora, a gente considera que uma cidade que tem uma boa qualidade de vida, em que as pessoas estejam felizes, estejam se sentindo motivadas, enfim, esse estado mental, esse estado psicológico, ele de alguma forma vai afetar positivamente a forma como as pessoas lidam, né, no seu dia a dia, em especial no trânsito. E quando isso não está acontecendo dessa forma? A gente vive uma época em que a gente passou por vários traumas, trauma climático, trauma sanitário, enfim. Como é que você avalia o aspecto psicológico no que se refere ao movimento da mobilidade urbana no município? Isso aí tem gerado muitos acidentes, né? Porque hoje, com o corre-corre da tecnologia, de se acompanhar a tecnologia, enfim, isso daí eu comparo o seguinte: quando um chefe de família, ou um filho, enfim, um condutor da família, se um deles estiver estressado, se um deles tiver tido um problema sério e está com a cabeça no mundo, sabe, tá aéreo, eu acho que ele não deve pegar no carro ou na moto, porque ele vai fazer besteira no trânsito. Alguns falam que o veículo é uma arma, né? Quando bem conduzido, é um meio de transporte, né? E aí vem aquele seguinte, o cara tem que pagar a luz, tem que pagar a água, está sem dinheiro, a mulher fica cobrando, então o cara está com a cabeça, estou falando em relação ao trânsito. Claro. Aí ele tem que sair para trabalhar. Como é que ele vai sair para trabalhar com a cabeça inchada? Problemas e problemas, e ele pega o carro. É perigo. Entendeu? Isso aí é um comportamento que não deveria acontecer. E ele provavelmente pode acontecer alguma coisa no trânsito em função... Você já viu quando uma pessoa pega um meio de transporte, um ônibus, por exemplo, um Uber, e vai para um determinado lugar que tenha 1 hora de percurso? A pessoa se distrai ali, quando ele olha, ele fala, eu não me lembro ter passado lá atrás. Isso. Ele está de carona, ele é passageiro. Você já pensou ele dirigindo? Verdade. Ele não vai ver as coisas na frente dele. Ele está com a cabeça... Então, outra coisa que é fundamental, isso no meu ponto de vista, é a pressa. É a pressa. Se você tem um compromisso, ou de trabalho, seja o compromisso que for, e você estiver na direção, você tem que sair mais cedo, você tem que fazer a previsão poxa, o trânsito pode estar mais engarrafado em tal lugar, eu vou sair mais cedo. Tem que incorporar o tempo do percurso. O tempo do percurso para ele ir tranquilo. Parece que a pessoa vive a época do teletransporte. Isso. Né? Sai num lugar e chega no outro. Um exemplo disso são as empresas de delivery, que contratam motoboys como agregados, na maioria, né? E aí eu não sei como é que funciona, não posso entrar nesse assunto a fundo, porque eu não conheço. Mas, segundo... as observações, o motoboy, ele faz as entregas dele sob pressa e sob pressão. Porque quanto mais rápido ele entregar,
mais ele vai poder pegar mais entrega. Segundo informações, segundo o que se alcança, é que alguns proprietários de empresas de delivery cobram. Tem que ser rápido. Se você não for rápido, nós vamos colocar o outro em seu lugar. Isso é pressão. E aí ele pilota com pressa. E isso aí começa a gerar, isso daí não é novidade para ninguém. O ser humano hoje, eu acho que ele está mais estressado, ele está mais, né? Não é aquele ser humano calmo, ele está sempre estressado, na maioria das vezes. O motoboy, as motos, elas querem circular. E hoje, infelizmente, as motos passam onde ela quiser. E não tem ninguém que cobre. Não é cobrar no sentido de punir, no sentido de orientar. Que eu acho que a orientação, primeiro, se persistir, pune. Então, eu acho que o condutor, para ele poder fazer um percurso com segurança, ele tem que se atentar ao estado psicológico dele. Hoje eu não estou bem. Eu já fiz isso. Não vou dizer que fiz várias vezes, que eu fiz uma vez só. Eu deixei meu carro onde eu estava e peguei um táxi. Porque não se sentia bem para... Não estava me sentindo bem para dirigir, entendeu? Por causa daquela carga de estresse, eu falei assim, não vou dirigir legal. Então o que você recomenda para o motorista? Para ele ter consciência na hora que ele estivesse dirigindo para o veículo, para avaliar se ele pode ou não dirigir? Segundo a lei da lei seca, o condutor que beber, que tiver com índice de álcool no sangue, ele vai ser punido se estiver na direção. Eu acho que, eu não estou fazendo a comparação assim ao pé da letra, mas eu acho que o indivíduo que é condutor, se ele estiver estressado, se ele estiver com a cabeça inchada de problemas e coisas, ele não deve pegar no carro. Entendeu? Que ele vai causar talvez a mesma coisa que um alcoolizado no volante. E Carneiro toca num ponto que tem um reflexo muito importante no sistema de saúde, que são os acidentes com motociclistas. Pessoas que, por conta de tudo isso que você falou, acabam se envolvendo em acidentes e é um dos motivos de maior quantitativo de entradas no hospital local aqui, o que a gente considera municipal, mas tem um caráter regional, exatamente por conta de todas essas dificuldades. Acaba se tornando um problema também de saúde pública. Se você for no Raul Sertã, na área de trauma ortopedia, se você entrar lá, se tiver 100 pessoas internadas, 80 são motociclistas. Isso em média. Pode ser menos, pode ser mais. A tendência é ser mais. Então, por aí a gente vê que está faltando diretrizes voltadas para esse tipo de comportamento, que as motos passam pelo lado direito, passam no corredor, passam do lado esquerdo, passam até em cima de calçada. Contramão. Isso, então, muito isso, né? Não sou contra. Os motoboys, eles prestam um serviço de qualidade importante. Não estou falando mal deles, é do comportamento da maioria, que é a maioria. A maioria anda como quer. Talvez não tenham nem recebido uma orientação prévia, a própria empresa muitas vezes não oferece uma capacitação. Esse tipo de reflexão que a gente está fazendo aqui, raramente eles têm tempo para assistir, ouvir e aprender. Exatamente, mas eu acredito que você que é pai, você que é irmão, você que é parente de um motociclista, de quem tem moto, que faz delivery, conversa com ele. Quantas famílias hoje estão chorando a perda de um ente querido no trânsito? Na maioria das vezes, não pode até não ter sido imprudência desse ente querido, mas foi do outro, que também tem família. Então isso é complicado, Marcelo, é complicado. O trânsito... Então, o Código de Trânsito Brasileiro, uma das exigências do Código, determinação do Código, é preservar a vida e conservar o meio ambiente. Uma das principais causas. Por isso o Código foi criado com outro objetivo, que é o trinômio da letra E, que é engenharia de tráfego, esforço legal e educação.
A engenharia de tráfego, ela... É uma ciência, né? Conhecimento próprio. No Código de Trânsito, a engenharia de tráfego, que é a minha área que atuava, a gente projeta, a gente constrói, sinaliza, entrega, que é tudo uma equipe. Tu passa por várias etapas, projeta, constrói, sinaliza, entrega para o usuário, para a circulação. Esse é o papel da engenharia. Tanto na área estadual como na área federal. Que tem o DNR é federal, já é outra, mas são análogos, né? O que um faz, o outro faz. Então, o esforço legal é a parte de policiamento. É a parte de policiamento. E a educação, a ideia do código era ministrar a educação de trânsito em todas as áreas educacionais. Desde lá do pequenininho até o que está sendo recém-formado. Enfim. Então, a importância Você veja bem, quando a gente fala em educação de trânsito, a gente está falando de, por exemplo, uma casa que você constrói, a casa está praticamente pronta, se você deixar ela sem a porta da sala e a porta dos fundos, vai dar problema, não vai? Sem dúvida. É uma comparação que às vezes eu faço. Nova Friburgo tem porta de sala e a outra porta? Não tem. Que seria o quê? Os pórticos de bem-vindo. Como é que uma cidade como a nossa, como é que o turista, isso é psicológico. O turista que vem do lado sul, ele vê aquela placa lá, bem-vindos a Nova Friburgo. E no verso desse painel, um pórtico, volte sempre, entendeu? Tanto no lado norte quanto no lado sul da nossa cidade, que são entrada e saída e entrada, tanto é vice-versa. Então, isso é educação. Porque o turista, ele se sente bem. Isso é o meu ponto de vista. Eu acho que muita gente concorda comigo. O turista, ele... Não é só o turista, qualquer um que chegue a Friburgo, Duas Barras tem um pórtico bonito. E uma cidade muito menores tem. A cidade em relação a Friburgo pequenininha. Sem dúvida. Eu não consigo entender como Nova Friburgo até hoje não tem um pórtico. Na verdade, deveria ter um em Teodoro, um na descida ali para Fouras, deveria ter um na estrada Terefri. Exatamente. Talvez Lumiar e São Pedro, talvez Amparo, né? Mas pelo menos dois. Pelo menos dois. Os dois principais, né? Isso. Mas não quer dizer que os outros não têm importância. Sem dúvida. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Cidade Carlos Henrique Carneiro para um bate-papo sobre a mobilidade urbana. Já falamos também sobre o impacto na saúde, no turismo, enfim. E daqui a pouquinho nós teremos o terceiro e último bloco desse bate-papo muito especial. Já retornamos. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços, Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e aqui em Gelim. Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia. Profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 3649. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219
6630 ou 99219 6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205, 101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br 22 999 65 3524. Estamos retornando com o terceiro e último bloco de um bate-papo muito especial com Carlos Henrique Carneiro, ele que atuou muitos anos como técnico em engenharia de tráfego pela Fundação DR e traz informações, sugestões, contribuições importantes para o debate relativo à mobilidade urbana aqui em Nova Friburgo, que é um dos pontos mais críticos da nossa cidade. Carneiro, a gente falou sobre algumas saídas de Nova Friburgo, né? E aí eu foco em uma delas principal, que é a nossa comunicação com a estrada Terefri. E lá nós temos o cinturão verde do estado do Rio de Janeiro, né? Nova Friburgo, Teresópolis, Sumidouro, enfim, boa parte dos hortifruti consumidos pelo nosso estado são produzidos naquela região. E nós sabemos que isso acaba gerando também um tráfego mais pesado. Intenso. Caminhões com maior intensidade. Como é que você avalia, né, o impacto desses veículos no fluxo do trânsito na cidade como um todo e em especial nas regiões centrais? Nesse ponto aí, eu acho que aí já entra a visão do nosso executivo. Ele tem que ter... Ele não precisa saber tudo, por isso ele tem os secretários dele, né? Você que tem vasto conhecimento também em política, você sabe disso. Um prefeito de uma cidade, de um município, ele não precisa saber tudo, mas ele precisa agregar os secretários, que um entende de uma área, outro entende de outra, para ele poder gerenciar o município, né? Que o povo o elegeu para essa finalidade, para ter saúde, para ter educação, né? Para ter um transporte de qualidade, tudo isso que o Friburgo está carente, né? Aí quando você falou em tráfego, vem lá do Terefri, vem os caminhões com as caixas de legume, que são os caminhões grandões, vem as carretas do polo cimenteiro, isso vai formando um gargalo aonde? Nas avenidas que nós não temos contorno. Cachoeiras tem contorno, Bom Jardim tem contorno. Friburgo... Tem promessa de contorno há décadas. Em 70, em 1970, tinha 2 projetos de contorno a Friburgo. Aí veio a fusão, que no meu ponto de vista foi a pior coisa que aconteceu para o antigo Estado do Rio. A fusão. Porque quem tem dinheiro é o Estado do Rio. Em relação a Guanabara, a antiga Guanabara, que não produzia, em relação a isso, não produzia nada. Os espertos lá fizeram essa fusão aí, hoje as grandes obras são feitas lá no antigo Guanabara, e o Estado do Rio fica aqui mendigando uma obra aqui e outra ali. Bom, enfim, isso desemboca onde? No eixo rodoviário. Aí vem saída do colégio, hospital, caminhões do polo cimenteiro, tudo no horário só. Os ônibus intermunicipais, tudo passa pela avenida. E aí o trânsito para. De 5 horas para frente o trânsito para. Lá para 8 horas, 8 e pouco da noite, que começa a melhorar a afluência. Então, isso tem que ter estudo.
Ó, eu me arrisco a dizer que Friburgo está precisando, no momento, de uma rotatividade de placa. Entendeu? É claro que o cara que tem 2 carros lá, ele compra um carro ímpar e um par, mas isso aí, não. O brasileiro dá o jeito dele, mas a maioria tem um carro só, já vai diminuir. A rotatividade, para diminuir a concentração de veículos sem necessidade. Usar mais o transporte, você tem que oferecer um transporte de qualidade, Enfim, então tem muita coisa na nossa cidade que precisa ser feita. Tem como resolver, Carneiro? Hein? Tem como resolver? É gestão. Isso aí é gestão. O gestor, se ele cumprir a lei, ele não tem que agradar ninguém. É lei. Você sabe disso, né? Mas, infelizmente, acontece casos nas gestões aí, que não vou pontuar, que o gestor determina uma coisa, aí vem uns grandões lá reclamar, aí ele para. Você sabe que acontece isso, né? Infelizmente. Então, a cidade não anda. Friburgo, eu considero Friburgo uma cidade operária. Eu considero. As fábricas foram desativadas, mas e as confecções? São muitas, né? São muitas, né? Talvez até em número maior do que o pessoal que trabalhava nas indústrias. Então é uma cidade operária. E tem uma meia dúzia aí que acha que é a Suíça brasileira. Não é? Isso daí deixa a gente triste porque diz que uma andorinha só não faz verão, né? Mas o que a gente puder contribuir, né, para melhorar a qualidade de vida nossa, que a gente vive aqui, o ganha-pão da gente é aqui, a família da gente é daqui, você tem que lutar por isso. E nós estamos numa qualidade de vida aí precária. Uma coisa básica para quem atua na área de trânsito, em especial profissionais, né, como você, enfim, é a importância da sinalização. Como é que você avalia a qualidade da sinalização na região compreendida entre Bairro Ipu e Duas Pedras? Só pegar esse trecho. Bom, vou voltar na gestão. No caso, a Secretaria de Mobilidade Urbana, por determinação, porque eu acho que funciona assim, você me corrige se eu estiver errado, o secretário ele age em consonância com o executivo, né? O executivo... Deveria, pelo menos, né? Deveria. O executivo determina e ele obedece. Né? É a hierarquia. Então, você veja bem. Volta à educação de trânsito. Volta até a rota que tem a concessão da EJ, que não se sabe direito se o eixo rodoviário é a rota que tem que ir, a responsabilidade. Eu acredito que não poderia pular esse pedaço, porque faz parte. A quilometragem é direto. O zero é lá em Itaboraí. Aí vem sinalização. Se você olhar as faixas de travessia de pedestre, tudo apagado. Não tem redução de velocidade. Os carros e moto estão usando essas avenidas como autódromo e motódromo. Não tem quem pune. O agente de trânsito não pode mais abordar. Ele não pode fazer isso. Deveria. Eu já pesquisei isso, não pode. A polícia, o nosso 1º batalhão, não pode. Ele tem que só observar. Porque não é o trabalho deles. A polícia só atua se tiver um acidente grave, uma coisa fatal, um crime, um negócio, ele atua. E aproveitando aí, eu não sei se estou me estendendo, estou fugindo da questão, você vê os caminhões, as avenidas, tanto no sentido indo para o norte, vindo para o sul, as avenidas são 2 faixas de trânsito no mesmo sentido. Um ônibus para no ponto de parada, para embarque e desembarque. Vem uma carreta, teria que ficar atrás dele. Ela para do lado. O semáforo fecha. A ambulância vem. Vai passar onde? Então isso é tudo falta de gestão. Entendeu? Organizar. Você sabe que isso daí não é demagogia. Segundos que se perde no trânsito uma ambulância, pode deixar de salvar uma vida. Às vezes segundos, não é minuto não. Verdade. Não é? Então, poxa, o cara, ele acha a pista está melhor aqui, ele vai. Clareou aqui, ele vai. Não é assim, o trânsito não é isso. Né? Então, é complicado.
E os horários que já foi dito aí, sai todo mundo no horário só, embola tudo. Mão inglesa. O cara, lá no clube de xadrez, está subindo. Aí a pista da esquerda está mais livre. Ele não vai entrar na mão inglesa. Ele vai para Paysandu. Ele vai seguir viagem. Ele vai para lá porque está mais livre, vai ficar preso. Ele fica preso ali e os outros estão passando. Aí tem um educandário ali também que os carros entram ali para aquela fila e aquilo tudo embola. Então, eu nem sei, não sou nada contra, mas tem certas coisas que vai complicando. Aí o cara que vai entrar na mão inglesa fica atrás desse que não vai entrar. E esse fica ligando seta para voltar para a direita. Então, o cara ele tem que saber o que tem que ser feito. O objetivo, a determinação de um condutor, ele tem que, antes de sair de casa, ele tem que fazer o percurso dele na memória. Eu vou a tal lugar, eu vou passar por tal... Você já fez isso? Já. Não é? É o certo. Sim. Você saber para onde vai, aonde vai entrar, você se posicionar na faixa correta para não atrapalhar ninguém. E a gente não vê isso em Friburgo. Infelizmente. Então é lamentável, né? Carneiro, a gente está na reta final do nosso último bloco e você trouxe informações muito importantes com reflexões associadas e possíveis soluções, né? Eu vou tentar fazer aqui uma síntese. A necessidade, por exemplo, de uma aerofotogrametria atualizada, a importância do planejamento e da gestão, a importância de que o próprio condutor de veículos faça uma autoanálise antes de decidir dirigir, para que ele veja se está em boas condições. Exato. A necessidade de que os motociclistas tenham mais cuidado, enfim, falamos alguns, né, esses são alguns dos pontos principais. O que mais você acha que você poderia oferecer de contribuição para essa reflexão aqui no Nova Friburgo? Bom, inicialmente, aliás, finalmente, né? Eu acho que já está terminando o programa, é pena, porque o tempo é Mas curto. teremos outras oportunidades. Aí você veja bem. Eu acho que a gestão, o nosso prefeito, o futuro prefeito, ele teria que olhar para esse lado, mas olhar por esse lado, mas trabalhando à luz das leis, não dos interesses de empresário, entendeu? Não estou aqui pontuando nada, mas infelizmente acontece isso. É lei, tem que ser cumprida para ter ordenação do nosso município. A gente tem que organizar a nossa cidade. Infelizmente, eu não tenho vergonha de falar. Eu fico só constrangido de ver uma cidade como a nossa, que eu acho que é uma das melhores cidades que tem aí, nas regiões, está nessa situação. A cidade está sem gestão, está sem... Enfim, é aquele pai de família que não tem voz. Entendeu? Os filhos fazem o que quer, a mulher faz o que quer, então o Friburgo está assim. E isso é o meu ponto de vista, e eu me responsabilizo do que eu estou falando. Eu acho muito triste que a política hoje, existe os bons políticos, e tem aquele que quer fazer e é atrapalhado, e não deixam fazer. Então, o que eu posso acrescentar é o seguinte, é pedir a você que, infelizmente, eu quero me solidarizar com as famílias que já perderam, inclusive eu já perdi um ente querido no trânsito, as famílias que já perderam seus entes queridos no trânsito, que conversem com os outros membros da família, que conversem com o vizinho lá que não teve essa infelicidade, para a gente formar uma consciência, uma corrente de consciência. Os moradores da Avenida Conte Bittencourt, Galdino do Vale, que é o eixo rodoviário onde recebe toda a carga de trânsito que atravessa a nossa cidade, que se manifeste pacificamente junto ao Executivo, para a gente, porque não adianta um falar aquilo, e não adianta ficar conversando aí nas esquinas, aí, falando mal disso, mal daquilo, se a gente não age. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Se cada um fizer a sua parcela de culpa, é o efeito formiguinha, né? A formiga trabalha no inverno para se alimentar no verão, né? Dizem isso, né? Então eu acho que, infelizmente, hoje mesmo, na madrugada,
aconteceu um acidente sério na Avenida Roberto Silveira. Difícil é não ter um acidente em algum dia, né? Segundo extraoficial, segundo informações, é uma média de 3 acidentes por dia. Hoje aconteceu um de madrugada, colisão frontal. Os carros acabaram. Um acabou mais que o outro. Não tivemos informações do estado de saúde dos condutores. Mas todo dia acontece. Roberto Silveira, todo dia acontece. Primeiro... E o fato é que muitas pessoas têm perdido as vidas. Se você me permite, tem empresários que estão guardando as carretas no acostamento, que não é feito para isso, na Roberto Silveira. E acidentes já aconteceram ali, já teve acidentes fatais. As lojas, o pessoal para ali no acostamento como estacionamento, não pode, é proibido. E não tem cobrança. Não tem fiscalização, entendeu? Então, tudo isso vai somando. Ali é mão contrária. Quem vai para conselheiro, mão direita, de lá para cá, mão direita do outro. Então, é isso aqui. No centro, 2 faixas amarelas, que significa o quê? Expressamente proibido trafegar, ultrapassagem, trafegar nesse sentido contrário. Você tem que manter sua mão. Essa colisão dessa madrugada, eu não sei, não vi, não tive alcance total, mas é o quê? Um deve ter tentado passar, não deu, bateu de frente com o outro. Ali não tem isso. E as motos, sabe onde elas circulam? Você deve ter visto. Em cima daquela linha, faixa dupla. E não existe isso, gente. Isso daí só agrega a tendência de mais acidentes todos os dias. Infelizmente. Uma outra coisa que você me permite, se der tempo, acrescentar é o seguinte. Se tiver uma boa educação de trânsito, investir na educação de trânsito, que é o que nós precisamos, mas investir passando conhecimento, cobrando depois, enfim, vai economizar. Saída de bombeiro, que toda hora sai bombeiro. O bombeiro acaba de entrar na unidade, está saindo de novo. É gasto. E não é uma viatura só. O bombeiro sai pronto para qualquer tipo de necessidade. Sai o carro pequeno, sai o outro, sai o comboio, e sai todo mundo. Quando ele chega ali na Ponte da Saudade, daqui a pouco tem um acidente, vai com o acelero, ele já vai, sabe? Então, poxa, evitava isso, esse gasto. Evitava o gasto do Raul Sertã, que eu não sei como é que funciona essas despesas, né? Uma placa daquela de titânio, me parece, aquilo é uma nota, aquilo é muito caro. E você vê lá todo mundo lá com titânio lá no braço, na perna, pendurado lá, de acidente e tal. Então isso tudo podia evitar. É isso? Carneiro, quero te agradecer muito aí a sua participação conosco, suas contribuições. Não, que isso. Já fica aqui um convite para uma nova oportunidade, você voltar aqui para... Quem sabe a gente falar sobre evolução no trânsito em Friburgo, que a gente está muito longe ainda de ter, mas a gente sonha, né, com um momento em que a tecnologia possa ser melhor aplicada na gestão do trânsito, que haja mais planejamento. E você apresentou aqui qualidade nas suas participações, nas suas contribuições, demonstrando que você aproveitou o seu conhecimento técnico a favor de Nova Friburgo nessa capacidade de reflexão. Então fica aqui o nosso agradecimento. E agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que permaneceram conosco até esse momento. Lembrando que toda sexta-feira, 21h40, nós temos uma nova edição do programa Visão em Ação, preparada com muito carinho para você. Um grande abraço, até a próxima.